Muito boa tarde, segunda-feira, meio-dia. A gente vai começar a falar de novo um pouquinho sobre finanças. Eu vou convidar aqui o Rodrigo para participar com a gente. O que a gente quer falar hoje, né? A gente vem falando sobre finanças, a gente vê que tem várias lives acontecendo por aí sobre finanças e o Rodrigo está entrando. Mamãe agora está ocupada, tá bom? Caiu, perguntou onde estava o seu celular. Oi! Oi, tudo bem? Como é que tá? Isso é fazer uma live de casa, né? Então, são de crianças, olá, olá. Agora a mamãe vai Tudo bem dar. com vocês? Depois eu te empresto meu celular. Fecha a porta para a mãe. Obrigada. Vamos Oi, lá. Catê. Tem a gente, então. Vamos falar um pouquinho de finanças e a gente tem acompanhado aí algumas outras lives acontecendo. A gente mesmo já fez uma na semana passada, na segunda-feira, se propôs a fazer todas as segundas-feiras, se fizer sentido para vocês. Então, continue mandando perguntas, questionamentos, né? O que vocês gostariam que a gente abordasse. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as perguntas que eu recebi, tá, Rô? E como que a gente Bora. pode endereçar isso. Mas também, deixa a gente saber se é um momento bom, se vocês não tiverem mais perguntas, já fizeram o que a gente foi trazendo aqui, enfim, não tem mais perguntas, mas gostariam de aproveitar esse momento para aprender um pouquinho mais sobre alguns conceitos específicos de finanças, também manda uma mensagem para a gente, diz se isso é interessante para vocês, a gente pode transformar essa live em trazer um pouquinho mais de conteúdo mesmo, né, o Rodrigo, assim, falar um pouquinho Claro. sobre conceitos que às vezes não é tão claro para o empresário, né? Concordo, Catê. Acho que é importante nesse momento, de repente, também trabalhar um pouco dessa formação com o pessoal, né? Para entender um pouquinho do que a gente fala aqui, né? Porque às vezes é um mistério, né? Uma palavra que acaba sendo interpretada diferente, pode dar um erro também lá na frente. E eu acho que também ajuda a gente a sair um pouco só do olho do furacão, né? A gente fica, às vezes, tentando ver tudo o que dá para fazer, o que dá para diminuir de despesa aqui, onde eu consigo me reinventar e buscar receita diferente. E eu fico nessa busca, e a gente também precisa, de vez em quando, tirar um pouquinho do olho disso e olhar um pouco mais para cima, o que eu chamo de visão de helicóptero, né? Pegar o helicóptero e olhar para além da floresta. E aí, às vezes, aprender sobre algo novo, algo que eu não domino, pode ajudar muito nessa fase. Então, mas, Rodrigo, eu queria começar falando de algumas perguntas que eu recebi, tá? Na caixa de perguntas, algumas eram similares, então eu agrupei aqui num grande tema, digamos assim. Ótimo, vamos lá. Bom, foi um comentário, na verdade, né, que diz assim: eu planilhei todas as minhas receitas, as minhas despesas e choro diariamente. Eu até compartilhei no Stories falando que o primeiro passo, que é de tomar consciência, é o mais importante. Mesmo que a gente chore um pouco, é importante também. Tira um pouco dessa tensão, dessa pressão, e depois de chorar a gente olha e vê o que faz com isso, né? Mas a maioria das outras falava muito sobre. O momento pede também que a gente seja mais responsável mais do que nunca responsável com as despesas e com os custos. E aí, juntando tudo, seria mais ou menos isso, Rodrigo. Que dicas você pode dar? Como que as pessoas podem fazer para, ao olhar para essas despesas todas, como eu faço para ou cortar ou reduzir de uma forma inteligente? Que requisitos eu preciso olhar para aquele custo e para aquelas despesas? E que tipo de análise eu posso fazer para decidir se é uma despesa que eu deveria cortar, se é uma despesa que eu deveria reduzir, enfim. O que você pode nos ajudar com isso? É normal no primeiro momento, né? Todo mundo olhar para a planilha e chorar. Com certeza esse vai ser o primeiro passo, né? Mas a dica é olhar para aquelas despesas onde você, não vou falar efetivamente de cortar, mas sim a reduzir, como a gente tinha comentado na última live, que a redução ela é importante nesse momento para despesas que você tem, né? Que avaliar aí qual é o retorno que aquela despesa vai me dar. Então, por exemplo, se eu estou falando que no momento de crise eu preciso investir em marketing, por exemplo, para que depois as vendas elas façam sentido e realavanquem o meu negócio, é uma despesa que você vai ter que olhar com um cuidado ali e falar assim, o quanto que eu vou conseguir reduzir, o quanto que essa despesa, de fato, ela vai depois me trazer um benefício para dentro do meu negócio. Ao passo que se você fala assim, eu vou cortar essa despesa. Então, se você corta, você não vai ter esse momento, né, de investimento dentro da sua empresa, que aí ela é
é uma engrenagem, né? Se você corta uma despesa, potencialmente ela não vai te ajudar a ter uma maior venda, por exemplo, uma maior receita. Ao passo que tem outras que você consegue, né, olhar com mais cuidado e falar assim, bom, isso eu não preciso nesse momento agora. Coisas como, putz, eu estava planejando fazer um curso, né, de extensão universitária na minha área a partir de junho. Faz sentido você começar a olhar esse negócio? Que tipo de despesas que, de fato, elas vão te trazer um bom retorno? Entendi. Então, um dos requisitos é a gente conseguir olhar para aquela despesa e entender um pouco. Aí, ó, a gente até podia entrar num conceito aqui, Rodrigo, então vamos ajudar. Vamos lá. Um pouco do conceito de retorno sobre investimento, sabe? Acho que pode ajudar a gente a fazer essa análise, embora a gente sabe que nem tudo a gente consegue calcular assim tão, como eu posso dizer, tão perfeitamente o retorno do investimento que a gente chama de ROI, né? Algumas coisas são muito meio que subjetivas até, né? Algumas são mais diretas, outras não. Mas fala então um pouquinho, já que a gente tocou no assunto de conceito, fala um pouquinho de conceito de retorno de investimento, e aí então essa é uma das análises que a gente pode fazer, né? Como você mesmo comentou, é uma coisa meio intangível. Você não consegue mensurar do dia para o outro o retorno sobre o investimento. Porque aí vai depender muito de negócio para negócio. Então, se você tem um negócio onde você demande um investimento e isso daí gire mais rápido, né, o retorno, então você vai falar assim, é uma boa investir, de repente, numa despesa em marketing? Ou vou citar o mesmo exemplo para ficar mais claro para quem está assistindo. Se a despesa de marketing, por exemplo, para um negócio que é de alimentação, ela vai fazer sentido e vai trazer um retorno imediato para essa empresa, é um ótimo investimento. Então, o retorno ele vai ser mais rápido. Ou seja, eu investi R$1.000, em quanto tempo esse investimento ele vai vir para o meu bolso? Então, essa é uma primeira análise que ela é feita. Lógico que todo tipo de análise que você faça financeira, né, principalmente em questões de retorno de investimento, ela tem algumas características subjetivas. Né? Então, por exemplo, eu vou investir R$1.000 em investimento em marketing. Qual é o tempo estimado que eu vou retornar isso daí? Então, vai depender muito da venda que esse investimento ele vai te trazer. Então, não é só simplesmente, devo ou não devo. Então, é olhar com um pouco mais de cautela para aquilo que, de fato, você conseguir mensurar. Então, vou investir R$1.000, então, aqui, nos próximos 3 meses, eu vou conseguir alavancar meu resultado, por exemplo, em 2 vezes, 500 e 500. Então, em 2 meses, você já colocou esse retorno do investimento dentro do bolso. Vai ter investimentos que você vai fazer em negócios que giram mais rápido, e isso aí vai ser em torno de semanas, dias. Então, esse é o conceito do retorno de investimento, tá? Tá. E aí, uma boa forma de eu medir, porque, por exemplo, se a gente está falando em não cortar a despesa de marketing, por exemplo, mas só reduzir para que ela caiba nesse momento, mas que ela continue nos ajudando a trazer negócios, então eu entendo, nesse cenário, a gente tem uma empresa que já investia em marketing, certo? Exato. Uma forma dele mais ou menos entender o ROI de como tem sido os investimentos de marketing dele é pegando histórico, por exemplo. Exato, histórico. Exatamente, entender. Olha as informações para aquelas pessoas que têm esse controle, né, financeiro já mais formatado. Né? E aí não só financeiro, né? O controle, inclusive, das ações de marketing, né? A gente vai percebendo que ter alguns controles é bem importante. Exatamente, principalmente de marketing, né? Por exemplo, empresas onde você demanda muito investimento de marketing, a primeira premissa, né? Até posso citar casos quando eu estava no mundo corporativo, onde a pessoa tinha que investir em marketing e o marketing era quem tinha que convencer o financeiro de que aquela ação ela retornaria para o caixa da empresa tantos milhões de investimento. Não era o contrário, o financeiro fazer essa análise e subjetivamente olhar e falar para o marketing, olha, então você me traz em 2 meses. Então era uma coisa mais mercadológica, de entender os aspectos mais mercadológicos, né, de olhar para o negócio e falar assim, olha, então eu vou investir aqui R$1 milhão em marketing, numa empresa que eu vou conseguir retornar isso daí em 2, 3 semanas. Então é muito subjetivo essa análise, né? Então, mas é uma análise muito importante para alguns segmentos. Né? Por exemplo, os meus clientes dos quais eu atuo, todos precisam de um investimento em marketing. Né? Logicamente que alguns vão investir em proporções completamente diferentes.
Tá? Então, ter essa ciência de olhar, putz, o meu negócio está passando por uma crise agora, onde eu vou precisar de um investimento maior para fazer uma retomada nos próximos meses, ou assim que a crise acabar, é uma despesa que, de fato, você vai olhar aquilo com mais carinho, né? Ao fato que você vai olhar para outras que você vai falar assim, putz, essa daqui eu posso dar uma segurada, ou até mesmo não investir nesse momento, deixa para o segundo semestre, e aí você vai ter condições, né, com critérios mais fortes para uma decisão. Tá. Então, eu diria que assim, para a gente escolher bem quais despesas a gente reduz, né, ou corta, a gente sempre vai falar entre as duas coisas, porque o ideal provavelmente é mais reduzido que cortar, né? Mas a gente pode pensar, então, que um primeiro critério seria o quanto que essa despesa contribui para que eu continue trazendo receita mesmo nesse período. Então, a gente deu o exemplo do marketing, e aí eu acho que, assim, se a gente vai reduzir despesa em marketing, por exemplo, a gente precisa ser mais assertivo, né? Exato. E aí, a gente tem um outro conceito que às vezes as pessoas confundem muito, principalmente o empresário de um pequeno negócio, porque assim, empresários que têm pequenos negócios, eles atuam praticamente nas 11 posições, né? Eles são o dono, eles vendem, eles definem o marketing, eles controlam o financeiro, eles quase entregam, às vezes tem alguém da equipe, mas essa parte toda de pensar o como fazer fica no colo dele. E aí, às vezes, tem uma mentalidade que é um pouco diferente, que é o seguinte, eu preciso reduzir despesa de marketing, então eu vou fazer tudo sozinho. E, às vezes, fazer tudo sozinho, do tipo, eu vou fazer o post, porque existe site que dá para criar uma arte bonitinha, eu que vou impulsionar no Facebook, eu que vou fazer isso. E, às vezes, investir numa agência de marketing pode te ajudar a trazer mais retorno, né? Claro, a gente não está falando de pegar uma super empresa de marketing, dessas de mercado imensas nesse momento, mas existem muitas agências de publicidade aqui em Jundiaí. A gente tem um parceiro que é a Urso, que trabalha muito bem com essas empresas, que é entender exatamente com quem você quer falar, que mensagem você quer passar e como que é a sua jornada de compra, para a gente entender em que rede social, por exemplo, você deveria estar, porque às vezes você fala, então eu que vou funcionar no Facebook. E para aquilo que você queria, talvez o Instagram seja melhor, ou talvez levar as pessoas para o Telegram seja a nova, muito mais assertivo. Então, eu acho que às vezes a gente, apesar de reduzir, precisa fazer de uma forma inteligente. Tem investimentos que são inteligentes, podem ajudar a gente a se alavancar, né? Então, esse é um primeiro critério. Exato, totalmente. Eu acho que faz muito sentido isso, porque nós não somos especialistas em todas as áreas, né? A gente tenta, como empreendedor, ser especialista em todos, mas não tem como, porque cada empresa, cada função, ela tem uma particularidade, e aí, nesse caso específico que a gente está falando de marketing, é exatamente o que você falou. Nós temos grandes parceiros, né? Você comentou a Urso, ela tem um puta potencial de identificar exatamente aonde você quer atuar, né? Em qual rede social, definir qual é seu público-alvo. Às vezes essa sua decisão de, né, posso estar na minha palavra de leigo aqui, financeiro leigo, mas o que eu vejo às vezes a gente tenta, né, fazer esse tipo de ação sozinho e acaba dando um tiro no pé, né, porque você vai fazer uma coisa que não vai focar para público nenhum, você vai ter gastado tempo, né, às vezes até um investimento ali que você poderia, né, ter gasto, sei lá, fazendo outra coisa, né, e isso não ter surtido o efeito que você almeja. Até, assim, se vocês que estiverem assistindo, me fala se para vocês é interessante, a gente pode até organizar uma live um pouco sobre isso, sobre como que eu me coloco no mercado nesse momento, que está todo mundo em casa, mas os negócios não estão necessariamente parando, né? As pessoas precisam continuar consumindo algumas coisas, então como eu faço para achar o meu cliente, como eu faço para me reorganizar e entregar de forma diferente. Então esse é um dos critérios que a gente falou, né? Olhar o retorno do investimento. O outro critério que a gente falou é vital eu fazer isso agora? Então, assim, outro ponto, né? Quando a gente fala principalmente em investimentos aqui, mais de tudo, que não sei se também se fica muito claro para todo mundo a diferença entre o que é custo, o que é despesa, o que é investimento, né? Então aproveita, Rodrigo. Fala um pouquinho da diferença desses três. Aí, tá vendo? Acho que é legal falar sobre conceito um pouquinho, ajuda, né? Já vai surgindo as dúvidas aí da galera, né? E vai postando aí a galera que está assistindo, se tem alguma dúvida que a gente tenta responder
né, na live, né? Então vamos lá, coisas bem simples, tá, Cate? Eu acho que é importante para quem não é da área, né? Se você começar, eu começar a devagar sobre custo aqui na minha linguagem, as pessoas vão sair correndo, vão sair da live e vou deixar nós dois falando aqui. Tá? Então eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar coisas mais simples. Então, custo, pensa aí dentro do teu negócio. Se você faz, o que você faz? Você presta serviço, você faz um produto, você vende alguma mercadoria. Então, tudo aquilo que estiver ligado àquilo que você vende, comercializa, presta de serviço, tudo isso acaba sendo custo. Tá? Então, vou pegar aqui o nosso caso, nós como os consultores, né? O que entra como custo para a gente? Entra a telefonia, entra toda a parte de deslocamento daqui para uma reunião. Então, todo o nosso tempo ele tem que ser mensurado em custo. Né? Então, quando você vai para uma pessoa que comercializa um produto, o produto, a embalagem, né, o frete, ele acaba sendo o custo. E a despesa? Bom, a despesa é tudo aquilo que você tem para que você gere a venda. Né? Então, estou falando aí, a despesa de marketing é uma despesa? Ela é uma despesa, mas ela também pode ser um investimento. Né? Tudo vai depender como você encara o negócio. Uma despesa de aluguel, uma despesa de pessoal. Então, tudo isso que você tem dentro da sua empresa para gerar a venda, para você comercializar a venda ou a prestação de serviço, elas são colocadas como despesa. E aí, investimento tem diversos itens, né? Por exemplo, eu preciso investir num computador novo para o meu negócio. Então, isso acaba entrando como investimento. Eu preciso comprar um carro. Investimento. Eu preciso investir em ações de marketing. Então, isso acaba sendo um investimento também. Só que aí você olha, né, na perspectiva do investimento, quanto que isso vai me dar de retorno. Sempre nesse mesmo entendimento. Eu investir, quanto tempo ele vai me dar de retorno. Tá? Logicamente que se eu investir num computador, ele não vai me dar um retorno, ele vai te ajudar a melhorar a performance do teu negócio, ou da mesma forma que você investiu em mobiliário para o teu escritório, acaba aqui sendo um investimento para o negócio e não com o fim de gerar um retorno sobre isso daí. Ficou claro? Muito confuso? Acho que sim, o pessoal é que vai dizer, se ficou confuso, coloca aqui, se vocês querem que ele explique um pouco mais detalhadamente alguma coisa, mas o que eu ia falar então do segundo critério, que era um pouco da real necessidade, ou diríamos assim, urgência, né? Que talvez necessidade tenha, né? Se eu coloquei alguma despesa ali, algum investimento para fazer, ele tem necessidade, mas qual é o tamanho dessa urgência? Ele precisa acontecer agora, ou ele pode esperar essa coisa toda dar uma acalmada. Então, um exemplo é, de fato, alguém que ia fazer um curso, começar um curso de idiomas, ou uma pós-graduação, ou qualquer outra coisa que seria muito bom para ele se profissionalizar mais, para ele estar mais antenado, e aí vale essa análise. É urgente eu fazer agora? Porque em algumas situações pode até ser que seja. Então, veja com a instituição como é a forma que você poderia melhor, dividir esse pagamento, fazer uma negociação, porque, querendo ou não, muitas pessoas estão cancelando, né, cursos que iam fazer, muitas pessoas estão cancelando coisas que iam fazer para deixar mais para frente. Então, todo mundo está aberto a negociações diferentes nesse momento. Então, use disso e proponha negociações diferentes, né? E você deu o exemplo do computador. De repente, eu preciso muito trocar um computador e agora está muito difícil, meu caixa não permite. Existem soluções de computadores, empresas que consertam computadores e que vendem um semi-novo e que ainda tem um bom chão pela frente. Né, dependendo da situação que a pessoa esteja, do tamanho da necessidade e urgência de trocar, precisa trocar, mas talvez um super novo deixe para mais para frente. Ou avalie que um novo super parcelado é o caso. Aí começa a fazer um monte de parcela, né, Rodrigo? E o que acontece com esse monte de parcela? Aí ferrou, né? Ferrou, né? Outra coisa que até a gente comentou sobre o computador, né? E aí hoje eu estava até falando com um parceiro, né? Eu tenho um computador aqui, né? Que é da minha esposa, que está aqui assistindo a gente. E ele tá meio capenga, coitado. Ele precisa ser trocado bateria, precisa ser trocado, né, HD. E aí até comentei com um parceiro nosso. E ele falou, olha, boa parte dos produtos que eu estou recebendo, por conta da alta do dólar, eles estão vindo mais caros. Então, talvez não seja o momento exatamente de você pegar e, vou parcelar aqui um supercomputador em 24 vezes. Poxa,
imagina os juros que tudo isso vai entrar, né? E aí também você vai ter essa capacidade de pagar depois. Então, assumir dívidas agora parcelado, evite ao extremo, né? Porque em caso só de extrema necessidade, porque você está avaliando com o seu caixa, né? A gente falou na semana passada, vamos avaliar o caixa, que de fato aquilo que você precisa realmente gastar agora, né? Então, de repente, né, uma solução é, putz, pega o computador, faz uma revisão, né, para que aguente mais aí 4, 5, 6 meses, que lá na frente também, você vai ter uma certeza, né? Então, assim, esse momento ele gera um pouco dessa instabilidade também, de saber quando as coisas voltam, né, e olhar para esse ponto de, ok, eu vou pegar aqui e vou dividir em 10 vezes, mas e aí, você vai ter capacidade depois, né, de gerar receita para fazer esse pagamento. Então é super importante olhar para esse conceito também, tá? Tá, a Ângela concordou com o computador muito capenga. E aí, eu até pensei numa outra coisa aqui, né? Na sexta-feira eu fiz uma live com o Eduardo Perin, acho que ele até está conectado, tá online aqui com a gente, sobre 5S, né? Como aproveitar também esse momento para a hora que eu não estou mais afim de pensar nisso tudo, então vamos dar uma organizada, vamos dar uma pensada. E ali surgem situações como, por exemplo, ao mesmo tempo que tem empresa que pode ser que precise trocar um computador ou adquirir um computador, às vezes numa situação dessa de 5S você pode encontrar um computador ou outro que estava meio capenga, foi deixado de lado, foi comprado outro, não foi mandado consertar. De repente, pode ser um momento de vendê-lo para essas empresas que realmente consertam tal, que você pode conseguir um caixa numa coisa que você talvez nem fosse consertar. Porque na hora que a gente troca, a gente fala assim, agora esse a gente conserta e deixa ele de backup. Fica lá no cantinho, ninguém mandou consertar. A hora que precisa do backup, não tem o backup. Então, assim, se essa era uma estratégia de deixar de backup e você precisa muito de um backup, ok, deixa ali e conserta depois. Mas se não, se você percebeu que faz 6 meses que está lá, ninguém mandou consertar, ele não está de backup, é uma oportunidade também de fazer uma entrada aí de dinheiro de alguma outra forma, né? Exatamente, o que poucas pessoas sabem, né? Aí entrando até um pouquinho no conceito mais avançado de finanças, né? Este computador, este ativo, né? Vamos falar assim, tudo aquilo que você tem de investimento da empresa, ele vai se quebrar em vários tipos de ativo, né? Então, vou citar aqui alguns só para clarificar. Caixa é um ativo, né? O seu ativo circulante, ele vai ficar lá dentro da sua empresa gerando o que você tem de receita. Aí você tem um cara que é o ativo imobilizado, né? Você tem dentro da empresa um custo, né? Você tem um ativo, só que esse cara ele vai ter uma outra despesa lá que ninguém considera, não leva ela em consideração, que é a depreciação. Embora esse cara ele esteja lá dentro da sua empresa lá parado como backup, ele está gerando uma depreciação. A menos que ele já passou o tempo. Já foi depreciado no total, já foi né? Depreciado no total. Mas isso tem um impacto financeiro dentro do teu negócio. Então, olhar para esse negócio, por exemplo, desse 5S, ok, empresas que têm lá uma quantidade gigantesca de notebooks parados, monitores, impressoras que estão paradas lá, vamos tentar fazer esse 5S, assim, que eu acho que faz muito sentido, né, que vai gerar economia nos dois lados, né, vai ajudar a pessoa que está precisando de um computador, seja ele um pouquinho... Adquirir mais barato, né? E aí também vai ajudar a empresa com essa mentalidade aí. E aí uma outra pergunta aqui, então acho que assim, de como reduzir de maneira inteligente, quais os principais critérios, acho que a gente cobriu, né? Uma deles é a necessidade e urgência, o quanto que isso contribui para trazer novos negócios. Então a gente falou na outra live, mas acho que vale repetir, não sei se todo mundo estava na outra, o fato de que você falou também sobre os custos, que esse não é o momento de fazer grandes estoques, porque estoque é um dinheiro parado ali, né? Então, tentar prever um pouco a sua demanda para fazer um estoque um pouco mais ajustado, né? Exato. Eu acho que é até comum, por exemplo, em alguns segmentos, a pessoa olhar, né? Mas está tendo uma oferta ali, eu vou aproveitar essa oferta que está 50% abaixo do preço que eu pago e fazer um estoque gigantesco. Só que aí, qual é a necessidade de você fazer isso e quando, de fato, você vai receber esse investimento que você fez? Porque, queira ou não, você vai gastar, eu coloquei um dinheiro ali dentro do meu negócio,
Só que aí, quanto tempo? Você fez agora, teve o desembolso do caixa, mas quando que isso vai entrar dentro do meu caixa novamente como uma receita? Então, é muito importante, muito cuidadoso esse tema. Tá. Tem uma pergunta da Ângela aqui que eu acho bem pertinente, que é assim, ó, estou vendo o movimento de prestadores de serviço vendendo serviços ou combos agora para serem usados depois. Ou seja, você antecipa uma receita e você consegue fazer a sua entrega mais lá na frente. Isso é uma boa estratégia ou só empurra o problema para depois? Depende. Depende. Né? Por exemplo, eu Que estou falando análises são feitas, então? Acho que é importante. Que análises a gente precisa fazer para definir se isso é uma boa estratégia financeira ou não? Exato. A primeira delas é, olha para aqueles itens dos quais você tem um giro menor. O que é um giro menor? Coisas que eu não vendo, né, na mesma velocidade de outros produtos. E a partir dali você gera essa desova, vamos assim dizer. Então você atua, né, numa promoção ou combos, né? Aquele produto que você vendia a R$100, por exemplo, que ele fica ali só ocupando espaço no meu estoque ou qualquer outra coisa, faz um combo e vende. Porque assim, olha pelo lado é melhor eu ter uma receita agora, né, do que, por exemplo, uma receita menor que aquilo que eu estimei, do que de fato eu não ter nenhuma receita, né? Então, assim, olha primeiro para esse ponto, né? Ou também a questão é, por que eu poderia empurrar o problema para depois? Pensa na questão de grandes estoques. Né? Por exemplo, aquilo que eu falei, eu tenho, né, dependendo do produto, eu tenho uma demanda muito forte, de repente, com uma indústria. Né? Então, eu desovo todo o meu estoque agora, só que essa indústria, ela vai, de repente, ela está passando também por uma mesma crise, ela só vai produzir daqui 2 meses. E aí? Você vai ficar sem produto para vender. Então, assim, 2 pontos que você tem que colocar dentro dessa balança é olhar para esses 2 critérios. O item está lá parado há um bom tempo, tá para vencer, por exemplo, que você tem os produtos que você tem um vencimento maior, que está no seu estoque, coloca para desovar. Faz uma receita, né? Garante uma receita menor agora do que a não receita, né? Mas aquela coisa que a gente sempre fala. A despesa ela vai vir, você tem que ter uma receita para que a gente consiga, né, ter um resultado saudável dentro do negócio. E aí eu acho que eu quero complementar um pouquinho, que é o seguinte, né? Quando eu atuo com coaching de negócios, em planejamento estratégico de empresas, a gente sempre precisa olhar o seguinte. Então, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com, vamos supor, treinamentos, tá? Porque o coaching de negócios eu consigo fazer online, porque a sessão tem a mesma qualidade, a análise corporal, comportamental, eu consigo fazer, ter a mesma qualidade, mas treinamentos para as equipes, às vezes as pessoas preferem fazer presencial, dependendo do que a gente quer colocar como dinâmica a ser vivida, tem que ser presencial. Então, uma coisa que eu posso fazer é, eu antecipo a receita agora e vendo treinamento, por exemplo, para você e para outra empresa e para outra empresa, para vocês usarem depois. Então, isso antecipa a receita para mim. A análise que eu preciso fazer como prestadora de serviço presencial, que, portanto, tem um limite de horas disponíveis, é eu entender, né, qual é essa minha capacidade produtiva lá na frente, ou seja, eu consigo lá na frente absorver todo mundo que comprou aqui, mais do que eu vou precisar continuar vendendo, porque afinal de contas eu vou precisar continuar vendendo. Então, acho que esse também é um exercício que a gente tem que fazer quando a gente pensa em serviços de horas, né? Se eu consigo fazer no online, eu não preciso parar. Eu continuo atuando com os clientes, né? De uma forma muito eficiente. Pode até ser que a gente aprenda com isso a mudar um pouco a forma de atuar, inclusive. A gente perceba que eletronicamente a gente tem a mesma qualidade e a gente gasta menos tempo de deslocamento, a gente é mais eficiente, às vezes, em reunião online, porque no presencial, muitas vezes, dependendo do perfil do traço de caráter das pessoas, né? A reunião começa e leva meia hora para começar. Porque, vamos tomar um café, vamos falar do dia, vamos falar das crianças, vamos falar. Aí depois tá no meio da reunião, dispersa também. E a reunião online tende a ser mais eficiente, porque é difícil dispersar muito, né? Um aqui, o outro ali, com uma pauta. Então, talvez a gente até aprenda que essa nova forma de atuar durante a crise vire uma nova forma de atuar para frente também. Mas é uma análise importante. Se eu vendi horas que eu preciso entregar só lá na frente,
que eu consiga controlar. Se eu vendi 100% de horas lá na frente, vê se meu cálculo está correto, tá? Se eu vendi tantas horas lá na frente que, cara, eu vou ter que entregar, para eu entregar isso aqui tudo, eu não vou conseguir vender, vamos supor que vai, daqui 2 meses, né? As pessoas todas vão querer usar e eu não vou conseguir vender nada para as pessoas usarem naquele momento. Então, eu preciso fazer com que essa receita que eu antecipei tenha uma vida longa, que consiga me manter até eu terminar de entregar. Faz sentido? Exato. Faz sentido, total sentido. Pra gente que ainda trabalha com horas, né? Por exemplo, um treinamento que você faria presencial e seria 8 horas, por exemplo, online você vai ter que ter um conteúdo ali bem mais enxuto, né? Porque você não vai ter aquela perda de tempo, né, dentro do negócio. Mas o cálculo que você fez é exatamente isso daí. Se eu vou receber ele daqui tantos dias, você tem que, né, de forma que é um fluxo de caixa. Isso daí é o famoso fluxo de caixa, né? Quanto que as minhas entradas, em quantas vezes, em quais dias elas vão entrando, né? Para que isso comporte o treinamento que eu vou fazer lá na frente. Né? Porque se você deixa também para receber tudo lá na frente, você recebe tudo de uma vez só. Né? Então, se você consegue, né, quebrar isso por várias vezes, eu acho que a saudabilidade do seu caixa ela fica muito melhor. Exato. E tem que tomar um cuidado. Empresas que começam a entrar muito em crise e antecipar as receitas, tem que tomar esse cuidado também, né? Vamos supor, um treinamento presencial que eu vou ter despesas para fazê-lo, para entregá-lo, tá? Eu vou ter um X de despesas ali para entregá-lo. Se eu recebo antecipadamente e uso todo este dinheiro ao longo do tempo com outras coisas, e eu não deixo lá uma parte reservada para essa despesa que eu vou ter, na hora que eu for entregar, eu vou ter um problema sério. Porque ou eu antecipo receita de outra para poder entregar, e aí eu estou sempre trabalhando com o dinheiro do que já foi, né? Então, isso é um problema grande, né? Isso é um problema grande. As empresas que estão, talvez, passando por isso, precisam ter atenção em como eu começo a reduzir isso para zerar. Porque é claro que não adianta a gente falar, vira a chave e agora não faz mais isso. Ela já entrou numa espiral, ela precisa começar a reduzir, né? E isso que você falou é muito importante, assim, até como dica para vocês, se tiver alguém que faça esse mesmo tipo de dinâmica, o importante vou ministrar um curso. Em qual plataforma que ele vai ser? Vai ser online, vai ser presencial? Levanta todos os custos, né? Entende o que você tem que pagar de estrutura, né? Em quais datas que você vai ter que pagar, e dali você já tem um preço do seu curso, né? Seja ele online ou presencial. E aí você dali calcular qual é o mínimo de pessoas que eu vou ter que ter para cobrir todos esses meus custos para ficar no 0 a 0. E aí esse é um conceito, mais um conceito do pessoal, que é a margem de contribuição. O quanto que eu tenho que faturar, menos aqueles meus custos, menos as minhas despesas para ficar no 0, ele vai dar, né, o ponto. O primeiro conceito é a margem de contribuição. Receita menos o custo envolvido. Margem de contribuição. Aí você vem despesas, você tem a parte do lucro. Mas o conceito do quanto que eu tenho que vender para pagar todos os meus custos e despesas é o famoso ponto de equilíbrio. Né? Então, qual é o mínimo que eu tenho que faturar? Então, é importante para você que, por exemplo, faz treinamentos, eu tenho uma estrutura de 1.000. Mas o meu curso está custando R$200. Qual é o mínimo de pessoas que eu tenho que atingir? Né? Então, fazer essa conta na ponta do lápis, ela te ajuda tanto a direcionar o tamanho do curso que você quer, mas também entender ali dentro de uma linha de tempo, quando que vai entrar as receitas, quando que é o momento que eu vou ter que pagar, porque é exatamente isso que você comentou. Vai chegar um momento que eu estou atuando hoje, né, eu não estou tendo receita nenhuma, entrou uma despesa de um curso que é lá em junho, né, e eu estou usando o caixa que eu tenho de um curso passado. Então, assim, isso também fica difícil de você depois mensurar qual curso, por exemplo, te deu um melhor retorno. Né? Qual que você investiu, né, qual que você teve uma maior receita e qual foi a margem de contribuição dele, para que você olhar estrategicamente e falar assim, faz sentido eu tocar outro curso nesse mesmo molde. Não faz sentido, esse cara aqui não me trouxe resultado nenhum. Então você começa a ter essas decisões estratégicas também dentro do negócio. Fazer essas avaliações, né? Exato.
Muito bom, muito bom. Não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar. Eu vou fazer uma última aqui, Rô, que é o seguinte, né? A gente falou bastante falou um pouco sobre planejamento financeiro da outra vez, ou seja, Uhum. O quanto ter um planejamento financeiro faz com que eu já tenha essas informações mais à mão, então eu consigo tomar decisões talvez mais rápidas, né? Mais precisas do que eu ter que planejar agora só, por exemplo, o que eu tenho para receber, o que eu tenho para pagar e descobrir só agora a real situação. A gente falou um pouquinho sobre isso, e aí o que me fizeram de pergunta, eu acho que é importante trazer, é do tipo, ok, as pessoas estão planilhando, fazendo, tomando suas decisões, o quanto é válido eu começar um planejamento financeiro agora, do tipo, quanto que isso vai ser útil para quando a gente terminar de cruzar? Eu vejo essa situação que a gente está vivendo como um rio, né? A gente entrou nele, querendo ou não, entrou, estamos no rio, não sabemos como vai ser do outro lado do rio, sabemos só que, assim, não vai ser igual era, mas o quanto que fazer um planejamento financeiro nesse momento, com os dados que eu tenho, que talvez não sejam os melhores, pode me ajudar na hora que eu chegar do outro lado do rio? Ajuda e ajuda em muito, né? É aquilo que eu vou comentar, o que a gente falou na semana passada. Ela é como se fosse uma bússola, né? Uma bússola, um GPS, ela vai te dar condições de saber para onde você está indo. Então, olhar hoje, por exemplo, eu vou fazer meu planejamento financeiro aqui. Peguei o papel de pão, peguei o papel, Excel, que seja, elenquei todas as minhas receitas. Como que eu começo a fazer um planejamento? É olhar ali para dentro do seu negócio. Se você já tem informações, né, passadas, ela vai te guiar a entender e falar assim, putz, qual é o máximo ou mínimo de faturado que eu tenho nos meses passados? A partir dali, você começa a elencar um planejamento de receita para frente. Lógico que num momento de crise como essa, você vai falar assim, putz, lá em março do ano passado eu faturei 10 mil reais. Esse mês eu vou colocar, março não, abril, eu vou colocar 10 mil reais. Não, esquece. Trabalha com uma redução, né, mais assertiva, por exemplo. O que eu recomendo é dependendo do negócio, entre 30% e 50%, tem casos que até 70% da crise afetou, né, a receita de alguns segmentos. Então, a partir dali, você começa a olhar as despesas, fala assim, putz, eu tenho essa ideia de que, putz, eu vou reduzir ela aqui, putz, eu não tenho, né, necessidade de comprar isso agora, mas você vai ter despesas que você tem ali dentro do teu negócio, que elas são comuns para o seu negócio, para você fazer ela girar. Então, é de suma importância. Né? É de suma importância você ter esse planejamento para ter uma visibilidade. Né? Eu encaro que, assim, são 3 momentos, eu acho, que quando você olha para a empresa, né, que ela tem ou não planejamento. Então, o primeiro momento é aquela empresa que está tudo misturado, né? Pessoa jurídica com pessoa física, e isso vai dar um baita de um suar na cabeça de todo mundo. Né? Você tem aquelas empresas que já tem um pouquinho ali de controle, que estão, né, tendo esse desmembramento, já entende o que é, isso é pessoa física, isso é pessoa jurídica. E tem aquelas que já tem, né, o formato de uma empresa já e sabe separar, né, pessoa física e pessoa jurídica. Então, nesse momento, é importante você começar a fazer um planejamento. Né, porque com base nisso, é aquilo que eu comento. Você tem isso na mão, você consegue entender aonde você consegue. É igual planejamento financeiro pessoal, que a pessoa descreve todas as despesas, quais são os recebimentos. Putz, eu vou cortar essa despesa de cinema esse mês. Eu vou cortar a faxineira. Então, você vai ter que fazer essa mesma coisa olhando para a tua empresa. Né? Eu só quero citar aqui um exemplo. Eu estava até conversando hoje de manhã com um amigo meu que trabalhou comigo no mundo corporativo. Ele está em Londres. Né? E aí eu perguntei para ele, e aí, como é que estão as coisas por aí? Ele falou, olha, tá um caos completo, igual aqui aí no Brasil, né? Eu tô acompanhando, ele falou, tem familiares aqui. E ele me comentou, né? Ele trabalha numa empresa de saúde, né? Então, essa empresa de saúde, ela já está entendendo, né? Porque ele falou que está tendo quase 250 casos todo dia lá de coronavírus com o pessoal, e boa parte é dos idosos. E dentro dessa empresa, boa parte são idosos que, né, acabam investindo no seguro saúde, no plano de saúde, e eles estão fazendo projeções, né, onde a perda ali de receita chega a 30%, 40% das pessoas. Mas aí é um caso, né, fato, né, uma premissa que você já tem em mãos, empresa de saúde, né, as pessoas estão morrendo nessa velocidade, então você consegue
casar com uma projeção. Agora tem casos que você vai falar assim, putz, mas quanto que eu vou né, cortar da minha empresa? Então é muito fácil, você vai conseguir mensurar. Olha para o mês passado, fala assim, putz, eu faturei 10 mil reais no mês passado, não tinha momento de crise. Putz, esse mês aqui eu já fiz 3 mil. É óbvio, né? Você só fez 30% da receita. Você não vai chegar. Então projeta com uma coisa mais pé no chão. Você vai olhar que, infelizmente, você vai ter um resultado negativo. E a partir disso, com o planejamento, você consegue mensurar qual é o momento que esse cenário pode inverter. Pode mudar. Então, assim, usar o histórico é bom para te dar parâmetros, né? Do tipo, para a gente não viajar tanto do tipo, nossa, quando acabar isso tudo, a economia vai retomar num nível que eu vou faturar X. Aí você olha para o seu histórico e fala assim, nunca eu faturei X por mês. Por que eu acho que vai ser agora, né? Então, assim, serve como um parâmetro para a gente não viajar demais, para a gente poder fazer um planejamento um pouco mais próximo da realidade, mas entendendo que a gente está no momento de retomada, então provavelmente não vai ser dos mais positivos daqui para frente, né? Exato. Muito bom, Rodrigo. As perguntas eram essas, acho que as que tiveram aqui também a gente já respondeu. Vai ficar disponível aqui agora 24 horas. Vamos ver se a gente consegue baixar e disponibilizar lá no canal do YouTube também para ficar. Eu acho que é bom, a gente trouxe alguns conceitos e pode ser interessante para o pessoal que não conseguiu assistir depois, né? Claro, deixa aberto também, se as pessoas tiverem alguma dúvida, entra no meu perfil, pode direcionar lá no direct alguma pergunta. É o maior prazer em responder, em poder ajudar. Mandem, e aí digam pra gente se faz sentido para vocês, se é interessante a gente continuar trazendo toda segunda-feira esse tema, ou se vocês gostariam de ver temas diferentes, se vocês querem aproveitar essas lives para entender com um pouco mais de profundidade algum conceito financeiro, aproveitar para se desenvolver nesse tema. A gente mostrou hoje que o empresário não precisa ser especialista em finanças, mas ele precisa conhecer uma base, e a gente falou também que outras áreas também não têm que ser especialistas, do tipo, se uma empresa é um pouco maior, tem uma área de marketing, uma área de recursos humanos, eles não têm que ser especialistas em financeiros, mas eles precisam conhecer alguns conceitos para entender investimento de marketing, como eu mensuro o retorno disso, em RH, como que eu mensuro indicadores financeiros que tenham a ver com tempo de contratação, com tempo de integração das pessoas, etc. Então, um conteúdo básico é importante para todas as áreas, né, Rodrigo? Com certeza, é importantíssimo. Você resumiu tudo que eu queria falar. Desculpa. Então tá bom, deixa a gente saber. O perfil do Rodrigo é RMA, consultoria financeira. Não, fala. RMA consultoria, né? Isso. Tá ótimo. Em cima, embaixo do seu nome tá aparecendo aí. É que pra mim, como sou eu que estou transmitindo, aparece tudo diferente. Alien Consultoria com RMA Consultoria. Com RMA Consultoria. Então tá bom, obrigada, Rodrigo, por mais esse dia. Obrigado você, quem esteve presente também. Até mais. Até mais, tchau.